Olá, como é que você está? Estamos em mais um programa de frente com a palavra. Comente aí, já começa comentando de onde você está nos ouvindo. Comenta aí um assunto que você acha interessante. Hoje nós vamos dar continuidade playlist Sinto um vazio dentro de mim. E nós vamos falar hoje da alma, o alívio que a minha alma e a sua alma precisa. Você sabia que a busca pela felicidade é o desejo mais profundo da alma humana? Você sabia disso? Então hoje nós vamos falar sobre isso, dando continuidade na palavra anterior. Olha, vamos seguir. No Salmo 51, que nós já estávamos lendo, Salmo 51, agora o verso 7, diz assim: Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Olha o desejo de Davi. Quando Davi cometeu aquele pecado, ele buscou a purificação, ele buscou a limpeza através de Deus. E algo interessante que a gente tem aqui sobre Davi é o seguinte: o rei Davi sabia que precisava de uma limpeza tão profunda em sua mente e alma que apenas Deus poderia ajudá-lo. No mundo que vivemos, somos levados a acreditar que a alegria está nas coisas dessa terra e nos prazeres momentâneos, o que nos leva a uma mentalidade pobre e baseada no que é transitório. Olha que coisa interessante. Davi, depois que ele se tornou rei, ele percebeu que ele passou a ser influenciado, ele passou a ter algumas influências que deixou o coração dele um pouco sujo, né? E na nossa vida não é diferente, nesse mundo não é diferente. O mundo, às vezes, eles pregam tantas coisas na nossa mente, que nós temos que ser ricos, que nós temos que ter bens materiais, coisas transitórias dessa vida. E essas coisas acabam que sujando a nossa alma. E Davi, ele sabia que o único que poderia lavá-lo era Deus. Que o único que poderia limpar o coração dele era Deus. E na nossa vida não é diferente. Às vezes só a palavra de Deus pode nos limpar. Só a palavra de Deus pode tirar as escórias desse mundo, pode tirar as sujeiras desse mundo do nosso coração. Por isso, nós temos que tomar cuidado com os prazeres momentâneos dessa vida. Porque esse mundo está cheio de tentações, está cheio de perigos. Vamos introduzir vendo um pouco do que aconteceu com o rei Davi. Abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olha que coisa terrível que aconteceu com Davi. Olha que coisa preocupante que aconteceu com Davi. Por quê? O que a palavra nos diz? Que Davi estava numa época em que os reis saíam para a batalha. Só que Davi decidiu ficar em casa. Davi decidiu ficar no palácio, ficar no conforto do palácio. E nós entendemos aqui que Davi deveria ter ido para a guerra. E não foi.
E isso já nos traz uma reflexão. Às vezes, no momento mais vitorioso de nossas vidas, é o momento mais perigoso. Todo mundo pensa que no momento mais difícil de nossa vida é o momento mais perigoso. Mas nós vemos que na vida do rei Davi, o momento mais perigoso da vida dele foi o momento em que ele estava se sentindo tão vitorioso que ele nem achou que precisava ir para a batalha. Então ele viveu a maior batalha dele, que foi a tentação. E a gente vê que Davi, diante daquela situação, diante daquela mulher, daquela beleza, da formosura daquela mulher, ele cedeu. Ele pediu para que trouxesse aquela mulher até ele e ele caiu em pecado. Aqui eu coloquei o seguinte: o tão temido e valente e vencedor rei Davi estava no lugar errado na hora errada. No instante em que uma mulher casada é avistada por ele, tomando banho, ele ficou intensamente atraído por ela e cedeu à tentação. Será que nós também não estamos cedendo à tentação? Será que nós não precisamos mudar algo na nossa vida para que a nossa alma sinta o verdadeiro refrigério? Então esse foi o pecado de Davi. E a consequência disso foi a cegueira espiritual. Por que cegueira espiritual? O pecado de adultério cometido por Davi produziu uma cegueira espiritual a ponto dele cometer outro pecado ainda mais grave. Você já ouviu aquele ditado que um abismo puxa outro abismo? Isso é verdade. Isso é tão verdade que nós vamos ver em Salmos 42, verso 7, diz assim: um abismo chama outro abismo. Então, o perigo de ceder à tentação é a cegueira espiritual. Não permita que as tentações venham te vencer. Não permita que as tentações tomem conta das tuas vontades. Não permita que as tentações façam que você abra mão da comunhão com Deus. Porque olha o que Davi cometeu após ter cometido o adultério. Olha o que Davi cometeu. De manhã, vamos ali abrir em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz assim: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Urias era o marido de Batseba, ou seja, da mulher que Davi deitou-se com ela. Então, Urias era o marido dela e ele era um soldado, um capitão. E a palavra diz assim, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe ele onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha só, quando nós não reconhecemos nossas falhas, quando nós não reconhecemos os nossos pecados, nós vamos cometendo outros erros, nós vamos cometendo outros pecados ainda mais graves. Davi, ele preferiu matar Urias do que declarar, do que confessar o seu pecado. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei se você tem algo que precisa ser confessado. Mas se tem algo, eu falo para você, diante dessa palavra, confesse o pecado. É melhor você confessar o pecado do que você cometer um erro ainda mais grave. Então, nós percebemos isso na vida de Davi. E depois, o que Davi fez depois disso? Ele confessou o pecado? Não. Ele jogou para baixo do tapete. Olha que coisa triste. E este era o homem segundo o coração de Deus. Se ele fez isso, nós também estamos sujeitos. Então comente aí se você quer confessar algo. Comente aí se você já confessou algo e sentiu alívio.
ou se você precisa confessar algum pecado. Comente, coloque o seu nome, nós vamos orar por você, orar pela sua vida, porque às vezes você precisa de uma oração para ter força. Não deixe de comentar, não deixe de curtir. E aqui fala que o rei Davi, ele jogou tudo para debaixo do tapete. O rei Davi, depois de ter cometido estes graves erros, tentou jogar tudo para baixo do tapete, porém não conseguiu esconder esse terrível pecado. Por que não conseguiu? Porque Deus sabe de tudo. Deus, ele vê todas as coisas. Não adianta tentar esconder as coisas de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Então, não jogue para debaixo do tapete. Assuma os seus erros. Isso serve não só para uma vida na igreja, mas serve para tudo. A vida na família, a vida no emprego, todo lugar. Se você for uma pessoa que reconhece seus erros, você vai se dar bem. O sucesso está ligado à verdade, assim como nós aprendemos no outro vídeo. Olha o que a palavra nos diz. Em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 diz assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. De Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Não adianta. Tem muita gente que acha que pode colocar as coisas para baixo do tapete, que acha, vou fazer assim mesmo, vou deixar dessa forma, não vai dar nada não, e nunca acontece nada, a justiça é falha. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não é falha. De Deus não se zomba. Não se engane. Confesse. Não coloque as coisas debaixo do tapete. Não plante coisas ruins, porque você vai colher coisas ruins. Plante coisas boas e você vai ter uma vida de sucesso. Você vai ter uma vida alegre. Você vai ter uma alma cheia de alívio, cheia de paz, cheia de alegria. Mas para isso você precisa plantar coisas boas e não deixar nada debaixo do tapete. Deus sabe todas as coisas e é impossível para qualquer homem, não importa quanto poderoso pareça, esconder qualquer ato positivo ou negativo do Todo-Poderoso que sabe todas as coisas. E olha o que vai acontecer com Davi. Como Deus sabia de tudo, vamos ler o que está em 2 Samuel 12, 9 e 13. O que aconteceu? Davi, deixou para debaixo do tapete. Vamos ver o que aconteceu. Diz assim, 2 Samuel 12, versículo 9 até o versículo 13, diz assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha que coisa incrível que aconteceu. Deus revelou o pecado de Davi através do profeta Natã e declarou uma sentença sobre ele e sobre a vida dele. Que tudo aquilo que ele fez no oculto, ele ia colher
no exibindo para todo mundo. E aconteceu isso, um dos seus filhos se deitou com todas as suas mulheres, todas as concubinas de Davi. E ele foi envergonhado por isso. Então não pense que quando Deus te perdoa, o teu pecado não tem consequência. Todo pecado carrega uma consequência. Toda semente carrega um fruto, assim como todo pecado carrega uma consequência. Então, não pense porque Deus te perdoou que você não vai ter consequências, terão consequências. Mas aqui diz que Davi ele confessou: pequei contra o Senhor. E o Senhor perdoou o seu pecado. Todo pecado tem consequência, mas o perdão de Deus também está disponível. Então, a partir do momento que Davi ele pediu perdão, que ele reconheceu a sua falha, os seus pecados foram perdoados. E Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Davi ele se livrou da morte, porque ele confessou o seu pecado. E com essa mensagem eu quero dizer para você: dobre o seu joelho, confesse o seu pecado diante de Deus, porque o que ele tem para você é a vida eterna. Confesse o seu pecado e assim como Davi foi perdoado, nós também podemos ser perdoados. Tá? Eu quero desde já te agradecer mais uma vez por estar nos acompanhando. Comente aí se você quer que nós continuemos com esse projeto. E comente, curta, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a sua vida, a nossa vida. Um abraço no seu coração e fique com Deus.